Jesus Cristo, além de ser o maior homem que já viveu, ele realizou 3 funções aqui na Terra quando estava entre nós. As funções que ele realizou foram a função de profeta, a função de sacerdote e a função de rei. Sim, ele realizou muitas obras, ele fez muitas coisas, mas todas nessa esfera de profeta, sacerdote e rei. E ele foi o melhor profeta, o melhor sacerdote e claramente o melhor rei. Na questão de Jesus Cristo como profeta, o próprio Moisés já falava sobre ele no Antigo Testamento. Está escrito: o Senhor Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, assim como eu. A ele ouvireis. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. E ainda no mesmo livro e no mesmo capítulo há a repetição. Está escrito: eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, assim como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. E estas citações de Deuteronômio são ditas por Pedro no livro de Atos, capítulo 3. Está escrito: porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Atos, capítulo 3, versículo 22. Em uma certa ocasião, o próprio Jesus fala de si mesmo sendo um profeta. Está escrito: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Lucas capítulo 13, versículo 33. O próprio povo reconhecia Jesus Cristo como profeta. Está escrito: e a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Mateus capítulo 21, versículo 11. E também está escrito: e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Mateus 21, versículo 46. No livro de Lucas está escrito: e de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Lucas capítulo 7, versículo 16. Ainda no livro de Lucas está escrito: Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Lucas capítulo 24, versículo 19. O livro de João também descreve Jesus Cristo sendo um profeta. Está escrito: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. João capítulo 6, versículo 14. E ainda no livro de João nós lemos: então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. João capítulo 7, versículo 40. Agora aqui uma dúvida: qual é a diferença do ofício profético de Jesus para os profetas do Antigo Testamento? Em que Jesus se diferencia? Pois bem, a diferença está no modo como falavam os profetas do Antigo Testamento para o que falava Jesus Cristo. Por exemplo, os profetas do Antigo Testamento falavam: assim diz o Senhor, e Jesus falava: eu vos digo, ou eu sou. Na questão de os profetas falarem assim diz o Senhor, nós temos, claro, inúmeros versículos que provam que eles falavam esta frase inicial, como por exemplo, Ageu 1, versículo 7, Ageu 2, versículo 11, Jeremias 27, versículo 4, Jeremias 45, versículo 2, Zacarias 1, versículo 3, Zacarias 11, versículo 4, Ezequiel 21, versículo 9, 2 Reis 3, versículo 36, Amós, capítulo 5, versículo 4, Isaías 7, versículo 7, e etc, etc. Agora Jesus
falava eu vos digo ou eu sou. Na questão de Jesus Cristo falar eu vos digo, nós lemos em várias passagens do Novo Testamento. Um exemplo disso é Mateus capítulo 5, versículo 20, versículo 22, versículo 26, versículo 28, versículo 32, versículo 34, versículo 39, versículo 44 e etc. E a famosa frase de Jesus Cristo falando eu sou, porque ele é mesmo, é uma frase do Antigo Testamento, lá do livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Ele é o único personagem que diz tal frase em toda a Bíblia. A frase eu sou, que é falada por Jesus, que também é mencionada no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, em hebraico se diz Ehyeh Asher Ehyeh, é o que seria eu sou que sou. E nestas frases que Jesus Cristo fala eu sou, aparecem no livro de João, como por exemplo, quando ele diz eu sou a porta das ovelhas, João 10 versículo 7, ou quando ele diz eu sou o bom pastor, João 10 versículo 14, e também ele falando eu sou a videira verdadeira, João 15 versículo 1, e ele diz mais, ele diz eu sou a porta, João 10 versículo 9, eu sou o pão que desceu do céu, João 6 versículo 41, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14 versículo 6, eu sou a luz que vinha ao mundo, João 12 versículo 46, eu sou a luz do mundo, João 8 versículo 12, e também ele diz que enquanto ele está no mundo, ele é a luz do mundo, João 9, versículo 5. No livro de Atos, nós vemos Jesus Cristo falando que ele é também. Ou seja, nós ouvimos Jesus Cristo dizendo, eu sou. Isso está registrado no livro de Atos 22, versículo 8. E ele diz a frase, eu sou Jesus Nazareno. Atos 22, versículo 8. Jesus como sacerdote. Jesus, além de ser um excelentíssimo sacerdote, ele foi o sacerdote. E o teu sacerdócio permanece até hoje, é claro, e é um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Está escrito, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, testemunhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus 4, versículo 14. E também está escrito em Hebreus, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, versículo 10. E ele foi o único sacerdote que não teve pecado. Está escrito, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. E o seu sacerdócio é eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Está escrito, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 6, versículo 20. E também está escrito, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versículo 17. E também está escrito, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, versículo 20. E finalmente, Jesus Cristo como rei. Natanael disse que Jesus era um rei. Natanael disse, Rabi, tu és Filho de Deus, tu és o rei de Israel. João capítulo 1, versículo 49. No livro de Mateus é registrado também a realeza de Cristo. Está escrito, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre jumentinha, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Mateus 21, versículo 5. Em Timóteo está escrito, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. É claro que
Sendo um rei, Jesus Cristo tem o seu reinado, porém, o seu reinado não é deste mundo. Está escrito: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, guerreariam por mim os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é deste mundo. João capítulo 18, versículo 36. Ninguém na história da humanidade conseguiu unir 3 funções e executá-las com tanta eficiência. Somente Jesus Cristo teve esta capacidade. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal, dê o seu like. Deixe também seu comentário.